Em 1789, a França, joia da Europa, irradiava cultura e iluminação. Mas sob o brilho de seus salões dourados e campos verdejantes, uma inquietação silenciosa, porém poderosa, começava a borbulhar. Era um reino governado por reis que se acreditavam divinos, uma sociedade rigidamente estratificada em classes e um povo faminto, à beira da exaustão. Essa história é a da Revolução Francesa, um levante que abalaria os alicerces da Europa e redefiniria o curso da própria história. A França pré-revolucionária era uma tapeçaria complexa de privilégios e privações. No topo, o primeiro estado, o clero, detinha vastas terras e estava isento de impostos. Logo abaixo, a nobreza do segundo estado desfrutava de uma vida de luxo e poder, herdado e mantido por séculos de tradição. Mas a vasta maioria, cerca de 97% da população, formava o terceiro estado, de camponeses miseráveis a prósperos burgueses. Eles carregavam o peso de todo o sistema, impostos exorbitantes, taxas feudais e a constante ameaça da fome. Não importava seu trabalho ou sua riqueza, a lei e o poder estavam fora de seu alcance. A sociedade francesa era como uma pirâmide invertida, instável e pronta para desmoronar. Enquanto a corte de Versalhes esbanjava em bailes e banquetes, as ruas de Paris e os campos da França clamavam por pão. Essa dicotomia era insustentável. Em meio a essa desigualdade gritante, novas ideias floresceram. Os filósofos do Iluminismo propagavam conceitos radicais, como a liberdade, igualdade e a ideia de que o poder deveria emanar do povo e não de direito divino. Essas sementes do pensamento crítico encontraram terreno fértil na crescente burguesia, que, apesar de sua riqueza, não tinha voz política. Rousseau falava da vontade geral. Montesquieu da separação de poderes. Essas ideias não eram apenas acadêmicas, elas eram uma crítica direta ao absolutismo. O rei, até então intocável, começou a ser questionado. Mas não eram apenas as ideias que agitavam a França. O reino estava à beira da falência. Décadas de guerras dispendiosas, incluindo o apoio à Revolução Americana e uma corte extravagante, haviam esvaziado os cofres. Para piorar, uma série de colheitas ruins, especialmente a de 1788, fez o preço do pão disparar. A fome rondava as portas de Paris. Desesperado, o rei Luís XVI, um homem indeciso e sem grande visão política, viu-se forçado a tomar uma medida drástica: convocar os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia há 175 anos. A esperança era encontrar uma solução para a crise fiscal, mas a velha forma de votação, por ordem, onde cada estado tinha um voto, era um obstáculo intransponível para o terceiro estado, sempre em desvantagem. A recusa em ceder fez com que representantes do terceiro estado, liderados por figuras como Mirabeau e Abadesseis, se declarassem a verdadeira representação da nação. Em 20 de junho de 1789, no salão do Jogo da Pela, eles fizeram o juramento solene. Não se separariam até que a nova Constituição fosse estabelecida. A Assembleia Nacional nascia, desafiando abertamente o poder real. Aquele dia não foi apenas um juramento, foi uma declaração de guerra simbólica contra o antigo regime. O poder, que antes fluía de cima para baixo, começava a se inverter. O povo agora falava em nome de si mesmo. A tensão em Paris era palpável. A notícia de que o rei estava reunindo tropas para reprimir a Assembleia Nacional incendiou as ruas. O povo, faminto e revoltado, buscava armas. O alvo, a Bastilha, a fortaleza-prisão, símbolo opressor do absolutismo monárquico. Em 14 de julho de 1789, uma multidão enfurecida a invadiu.
A queda da Bastilha foi um evento de pouca importância estratégica, mas de enorme significado simbólico. Representou a primeira grande vitória do povo contra o poder real, um sinal de que a revolução não seria contida. A partir daí, o grande medo se espalhou pelo campo, com camponeses saqueando e queimando castelos, revoltados contra séculos de opressão feudal. A Bastilha foi o estopim. Não era mais uma questão de reformas, mas de uma transformação profunda. A violência, que seria uma marca da Revolução, começou ali, mostrando a fúria acumulada de séculos. Em agosto de 1789, em meio à efervescência revolucionária, a Assembleia Nacional Constituinte deu um passo monumental. Aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que proclamava a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de pensamento, de expressão e de propriedade, um marco para os direitos humanos com ideias que ecoariam por todo o mundo. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. A declaração foi revolucionária, um farol de esperança, mas é crucial notar suas limitações. Mulheres e escravos, por exemplo, foram excluídos de seus direitos. A busca pela igualdade ainda era seletiva. Enquanto a declaração era celebrada, a fome persistia. Em outubro, milhares de mulheres de Paris marcharam até Versalhes exigindo pão e a presença do rei na capital. Luís XVI e sua família foram forçados a deixar a opulência de Versalhes para viver sob a vigilância do povo parisiense. A monarquia estava sob a mira da revolução. A tentativa de fuga da família real em junho de 1791 para fora da França, frustrada em Varennes, selou o destino da monarquia. Visto como traição, o ato transformou o rei em inimigo da nação. A confiança se desfez. O radicalismo aumentava. Em 1792, a monarquia foi oficialmente abolida. Nascia a Primeira República Francesa. Luís XVI, antes um rei por direito divino, foi julgado por traição. Seu destino foi selado pela guilhotina. No dia 21 de janeiro de 1793, a cabeça do rei Luís XVI rolou pela Place de la Révolution. Um rei que se acreditava enviado por Deus encontrava seu fim pelas mãos do povo. A guilhotina, o machado da igualdade, como era chamada, transformou-se no símbolo sombrio de um período que se aproximava. Com a execução do rei, a Revolução mergulhou em seu capítulo mais sombrio. A França estava em guerra com a Europa. Internamente, a desconfiança e a paranoia cresciam. O poder concentrou-se nas mãos do Comitê de Salvação Pública, liderado pelo implacável Maximilien Robespierre, o Incorruptível. O reinado do terror buscava purificar a nação dos inimigos da revolução. Milhares foram levados à guilhotina, muitos sem julgamento justo, sob meras suspeitas. Ninguém estava seguro, nem mesmo aqueles que antes foram seus aliados, como George Dalton, foram poupados. O terror é um paradoxo. Em nome da liberdade, a revolução se tornou tirania. A ideia era criar uma república de virtude, mas o método foi a violência indiscriminada. É um alerta sobre os perigos do radicalismo. A paranoia do terror devorou seus próprios criadores. Eventualmente, Robespierre, ele próprio, foi considerado um tirano. Em 27 de julho de 1794, ele foi derrubado e, no dia seguinte, subiu ao patíbulo. O terror chegava ao fim. Com o fim do terror, a França buscou estabilidade. O Diretório assumiu o poder, um governo mais moderado, mas marcado pela corrupção e pela ineficácia. A nação estava exausta, sedenta por ordem. O cenário estava pronto para o surgimento de uma nova figura.
É nesse vácuo de poder que surge Napoleão Bonaparte, um jovem e brilhante general que se destacou nas guerras revolucionárias. Com suas vitórias militares, ele conquistou a admiração do povo e a confiança do exército. Napoleão soube capitalizar a fadiga do povo francês com a instabilidade. Ele se apresentou como um homem que traria ordem, glória e um fim às incessantes turbulências. E ele conseguiu. Em um golpe de Estado, o 18 de Brumário, ele tomou o poder, pondo fim à Revolução Francesa. A Revolução Francesa pode ter terminado com a ascensão de um imperador, mas seu legado é imortal e ecoou por todo o globo. Ela aboliu o absolutismo e os privilégios feudais, disseminou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, inspirando movimentos e revoluções em todo o mundo. O nacionalismo moderno nasceu em suas chamas. Embora tenha sido um período de sangue e caos, a Revolução Francesa mudou para sempre a forma como pensamos sobre governo, direitos e o poder do povo. Não podemos ignorar a violência do terror, mas também não podemos subestimar a importância dos ideais que nasceram ali. A Revolução Francesa é um lembrete de que a busca por uma sociedade justa é complexa, cheia de altos e baixos e que a liberdade conquistada pode vir com um custo alto, mas um custo que muitas nações consideram necessário. A Revolução Francesa pode ter terminado com a ascensão de um imperador, mas seu legado é imortal e ecoou por todo o globo. Ela aboliu o absolutismo e os privilégios feudais, disseminou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, inspirando movimentos e revoluções em todo o mundo. O nacionalismo moderno nasceu em suas chamas. Embora tenha sido um período de sangue e caos, a Revolução Francesa mudou para sempre a forma como pensamos sobre governo, direitos e o poder do povo.